Vamos falar sobre escravidão e abolição no Brasil no século XIX. Bom, a primeira população a ser escravizada aqui no Brasil foi a população indígena. Em primeiro momento, os colonos fizeram trocas com esses indígenas pelas riquezas aqui do Brasil. Essas trocas eram principalmente o pau-brasil, o trabalho dos escravos em extrair o pau-brasil e entregar aos colonos, por quinquilharias, espelhos e bugigangas. Mas quando os índios não quiseram mais fazer esse tipo de troca, os colonos então resolveram escravizá-los. E nessa escravização houve então uma brusca queda populacional no número de indígenas devido a doenças, a péssimas condições de trabalho, a própria resistência dos indígenas, em serem escravizados, as suas formas de prevenir isso. Com isso, houve então uma queda na mão de obra, para trabalhar nas lavouras, em que as lavouras estavam progredindo, a economia crescendo. Então, eles buscaram outra forma de trabalho escravo, que no caso foram os negros traficados do continente africano, traficados para o Brasil, em que eles vieram para trabalhar nas grandes lavouras, e ali a vida dele de escravidão era muito triste, muito complicada, muito sofrida, Já nos portos eles eram tratados como animais na vinda, no tráfico para cá. Os navios em que eles eram transportados eram insalubres, muitos amontoados, falta de água, de higiene, muitos morriam nessa travessia, por doenças, ou simplesmente não aceitavam essa condição de escravo e se jogavam no mar. Os que restavam, quando chegavam aqui no Brasil, principalmente nos portos, de Salvador, Rio de Janeiro, eles eram vendidos, em feiras para esses grandes produtores, para esses grandes agricultores. Chegando na lavoura, eles viviam na senzala, que era um local bem ruim, um alojamento bem ruim, feito de pau a pique, tampado com folhas de coqueiros e tudo mais. E ali eles ficavam amontoados, para dormir. Trabalhavam muitas horas durante o dia, de 15 a 18 horas diárias de trabalho, A comida era péssima, Eles tratavam esses escravos com restos de comida, angu, que é feito de fubá de milho, fubá de mandioca, Então, eles chegavam a um certo período em que eles ficavam muito desnutridos, pelo excesso de trabalho e pela falta de uma boa alimentação. Mas não quer dizer que os escravos aceitaram essa escravização de forma pacífica, Ele tinha os seus meios de resistência também, que eram fugas, que onde se criaram os quilombos, que ali era um local em que eles se juntavam para se proteger, tinham a sua liberdade, buscavam uma nova forma de vida, Tinham também as revoltas que eles praticavam, se reuniam e se revoltavam contra os senhores da terra, Também tinham as formas implícitas de se praticar essa resistência, que tinha como a valorização da sua ancestralidade, da sua cultura ancestral. Apesar de que quando chegavam aqui no Brasil, eles eram obrigados a ser batizados, na fé cristã e, de certa forma, também praticar os ensinamentos da igreja. Mas mesmo assim, nos dias, por acaso, que eles tinham de folga, eles dançavam, com músicas da sua cultura, praticavam também a capoeira, que era uma forma de dança, mas que era uma luta dos escravos fugitivos, era uma forma de defesa, contra os capitães do mato, que ele saía em busca desses escravos, muitas vezes eram mortos, por essa desobediência, ao senhor dos escravos. E os escravos que trabalhavam nas lavouras eram principalmente lavoura de cana e café, algodão, principalmente no início
do tráfico aqui para o Brasil, da escravidão aqui no Brasil, era a cultura da cana, né, a produção de açúcar, e que tinha uma grande exportação. Com o passar do tempo, o que se destacou foi a agricultura cafeeira, em que em 1820 ela representava 18% das exportações para o exterior, né? Já em 1850, essa exportação subiu para 49%. Então, em 1870, ela já representava mais da metade de produção, né, de café no mundo. Com isso, né, o Brasil, a economia avançou, trouxe novos olhares, né, para a economia brasileira, principalmente do exterior, principalmente de países, né, que também tinham em suas colônias, né, a produção de café, de cana-de-açúcar. Então havia uma competição visto por fora como desleal, né? Com isso, né, com o avanço de também questões abolicionistas, né, revolucionárias, o ressurgimento do iluminismo, né, os vários países passaram a questionar, né, essa escravidão. O principal deles foi a Inglaterra, né, que de certa forma esqueceu, né, o tanto de lucro que eles obtiveram com a escravidão em seu país, em suas colônias, né, mais de 200 anos, e proibiu o tráfico negreiro lá, e começou a pressionar outros países também a ter o tráfico negreiro proibido, interrompido, principalmente o Brasil, né, que então estava tendo uma economia em constante crescimento, né, precisando muito de mão de obra, né, barata, né. A Inglaterra pressionou muito, né, o Brasil para que pusesse fim a esse tráfico internacional, né, de negros da África. E esse pressionamento não era só por meio diplomáticos, também era com poder bélico, né, armas, em que eles aprovaram até uma lei por volta de 1845, em que eles podiam abater navios negreiros, né, do Brasil até dentro dos portos, né, causou muitos prejuízos, né, e depois de toda essa repressão ao Brasil, em 1850 foi sancionada a lei que proibia, né, o tráfico negreiro para o Brasil. Depois de toda essa pressão, né, houve uma resposta brasileira a isso. Mas com isso, né, não quer dizer que a escravidão acabou nesse momento, não. Ela ainda ocorria dentro do país, né? Não podiam ocorrer mais aos navios negreiros, né? O tráfico desses navios negreiros. Mas dentro do país ocorria sim a venda de escravos, a compra, que com o tempo, né, foram ficando mais caros, né? Não tinha como renovar, né, suas mercadorias, né, com essa proibição do tráfico negreiro. Outra lei citada também após essa proibição é a de 1868, em que proibia, né, a venda de escravos em praça pública e a separação de pais e filhos com filhos menores de 15 anos, né. Com essa proibição, o número de escravos vai caindo, né, e a lavoura sempre precisava de novos escravos, né, e faltou mão de obra barata, né. Com essa demanda em alta, né, eles não pensaram, né, nesses outros negros que estavam aqui já no Brasil, né. O que eles pensaram? Foram buscar imigrantes, outro tipo de mão de obra barata. E a opção deles foram os imigrantes europeus, né, que estavam passando por dificuldades, né, principalmente os que viviam no campo. E aqui tinha a promessa de um recomeço, de uma nova vida, de uma vida confortável para eles, né. Então vieram milhares de imigrantes aqui para o Brasil, né, que aportaram aqui no Brasil. Principalmente portugueses, italianos, vinham, né, para trabalhar nas lavouras, e se formou um novo estilo de relação patrão-empregado, né, senhor e seus empregados, em que era o colonato, em que o senhor das terras, né, fornecia uma parte dessas terras para os seus colonos, né, que eram os imigrantes europeus, para cultivar a terra, e tudo que gerasse ali dentro ele tinha uma parcela de lucro. A política brasileira dessa época também
viu nesses europeus, além da obtenção de uma mão de obra barata, eles também queriam branquear a sua população, né? A visão de mundo deles era uma visão eurocêntrica, né? Em que a população branca era superior à população negra, né? Aos afrodescendentes, aos africanos. Então, eles viram, né, que a população estava se mestiçando, né? Tinha muitos partos, né, que nascia da união, né, de brancos com negros ou de brancos com índios, né? Então viram nessa oportunidade dessa vinda de imigrantes para cá o branqueamento da população, né? Uma visão bem retrógrada, né, da história. Esses imigrantes também é outro problema. No seu país de origem, eles tinham certa liberdade, claro que sofriam outro tipo de pobreza, né? Mas tinham certa liberdade, eram livres. Chegou aqui no Brasil, eles não queriam ser tratados como eram tratados os negros escravizados, né? Eles queriam uma forma diferente de tratamento, né? Que foi uma grande questão também dessa imigração europeia no Brasil, né? Com isso, né, com o passar dos anos, a proibição do tráfico negreiro, a política, a economia, né, a vida social foi se modificando lentamente, né, bem especificamente, mas foi se modificando, principalmente com ideais, né, republicanos, iluministas, né, em que pregavam, né, maiores direitos sociais, né, de toda a população, e a principal demanda era o fim da escravidão aqui no Brasil, né. Mas o governo, como forma de abafar esses surtos, né, sociais, eles pregavam, né, um ideal de supremacia, de união do território nacional, né. Então eles promoviam guerras, principalmente teve a Guerra do Paraguai, né, em que eles buscavam abafar esses ideais. Com o passar do tempo, né, isso não foi suficiente para reprimir essa busca por abolição. O imperador, né, teve que promulgou leis, né, em que tinham esses ideais, mas não foi uma forma de evolução da sociedade, não foi uma forma de perder um bem menor para se ter um lucro maior, né? A população não tivesse essa resposta, certamente houveriam coisas piores, né? Revoltas, grandes revoltas e a queda, né, do império. Então, em 1871, foi sancionada a Lei do Ventre Livre, né, em que todo nascido a partir daquele ano negro era livre, né. Em 1885 foi a Lei dos Sexagenários, né, em que pessoas a partir de 60 anos eram libertas. Mas eram políticas bem velhas, né, com a questão daquele momento, com os contextos daquele momento. Que um escravo, para se chegar aos 60 anos, era muito difícil, né? Então, o trabalho exigia muito dele e a morte era recorrente, né? Então, querer o bem, mas não libertar de forma definitiva, né? Essa ideia escravista, né? Tinha pressão também dos grandes senhores que não queriam que isso acabasse, né? Mas o imperador ficava ali no meio, né, não querendo também perder a sua mão de obra. Mas com tudo isso, né, ainda houve a assinatura da Lei Áurea em 1888. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea, né, bem tardiamente, né, o último, né, país da América Latina a libertar os escravos, né? Não tinham políticas para essa população, que era a maioria da população brasileira, né? Então, muitos escravos resolviam mesmo ficar nessas fazendas, trabalhando a troco de comida, que não era muito diferente da escravidão em que eles estavam vivendo, né? Foi um marco histórico, mas foi totalmente sem planejamento. Eles não melhoraram a condição de vida desses escravos. Consequências que até hoje tem, né, como racismo, preconceito, tudo isso é proveniente dessa época, né, da história do Brasil. Então, foi isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.